Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente está pensando em colocar o Volkswagen Tiguan na sua garagem. Esse carro que chegou ao mercado brasileiro no ano de 2009 e fez muito sucesso. Ele era um pouco mais compacto, tinha um visual diferentão e um belo motor 2.0 turbo. Logo depois, em 2018, a gente conheceu aquele Tiguan que ficou muito famoso. Afinal, além do motor 1.4, ele também tinha o motor 350 TSI e ganhou o apelido de Golf GTI familiar. Se você visse um no retrovisor na estrada, era melhor sair da frente. Mas em 2023 a gente teve uma página complicada para os entusiastas da Volkswagen. O Tiguan ganha a versão All Space e o 300 TSI no ano de 2023. E aí ele não era mais o Golf GTI familiar. Mas calma, seu coração pode esquentar de novo. Aqui está ele, 350 TSI. Perdeu 7 lugares, mas acho que para a maioria das pessoas isso não vai fazer falta, porque ele vai colocar um sorriso nos seus lábios, de orelha a orelha, porque ele anda como um carro alemão de autobahn. Gosta de velocidade. Tudo isso e outras coisas que gostamos desse carro, depois da vinheta. Mas, como vocês sabem, aqui eu nunca apresento sozinho. Vem pra cá, o Louro José dos carros! O Louro José dos carros, por que será que ele falou isso, né? Fica nos bastidores para eu contar para vocês nos comentários. Perguntem. Bom, para quem não sabe, eu sou fã da Ana Maria Braga. Bom, meu caro Vitônicos, mas você faz aí o papel do nosso apresentador Mariachi hoje, porque esse carro vem do México. Exatamente, chassi começando em 3. Aliás, podemos fazer um dia um vídeo falando sobre a origem dos carros, de onde veio. E você, de onde veio também, deixe nos comentários, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Se de repente é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, e saiba que a inscrição ela é gratuita, esse gesto de fato nos ajuda muito a continuar divulgando cada vez mais esse conteúdo automotivo. Nesse exato momento que eu estou falando, a gente está com 99.992 inscritos. Faltam somente 8 para a gente atingir os 100 mil até a data da publicação do vídeo. Provavelmente a gente já atingiu os 6 dígitos de habitantes virtuais de Almópolis. Mas eu vou parar de ficar enrolando e aqui é a Lambi Lambi, que é a nossa mascote, para falar do que interessa, que é o Tiguanzão. Tiguan, senhoras e senhores, R-Line, através dos olhos da Lambi Lambi. A inexorável, inigualável e mais copiada câmera da internet automotiva brasileira, para a gente começar a falar sobre design desse carro, que eu achei, Vitão, que ficou muito, mas muito bonito. E assim, é uma quebra de paradigma, né? A Volkswagen era mais facetada, né? E agora, nitidamente, os modelos estão bebendo um pouco daquela linha dos ID, né, Vitão? Exatamente isso que eu ia falar. Porque a linha ID, ela deu o tom para o futuro da marca em termos de design e acabou mudando bastante, porque você tem linhas mais orgânicas. Pessoalmente, eu prefiro a geração anterior, mas aqui ainda assim é muito bonito. Você tem esses dois vincos, né? Faz essa parte mais baixa aqui, você tem esses ombros, vamos dizer assim, né? Que dá esse aspecto de robustez, e o capô, ele vem só até essa parte, ou seja, você tem o para-choque, a parte de plástico, que ela avança até essa parte superior. Isso daqui para uma topada acaba sendo uma vantagem, porque é uma peça a menos para você ter que consertar. Aqui você tem o light strip contínuo, ou seja, o conjunto óptico totalmente em LED com canhões projetores, ele é o Arc Light Matrix com 750 lumens. Exatamente, Vitão. Esse farol super bonito de ver ele aqui, né, com máscara negra, ele acende essa lateral aqui fazendo uma luz de posição, é bem elegante com todo esse tramado, e ele é aquele farol que esses canhões projetores se mexem, né, desliga pixels para poder criar uma iluminação mais efetiva. Olha lá, IQ Lights aqui. Dirige um farol desse à noite, você vai ver o que é interessante. Símbolo iluminado aqui Exatamente. da Volkswagen também, que é uma coisa muito bonita. Tá? Claro, não dá para você ver isso agora. E você tem a grade aqui, tá? Ela tem uma abertura não em sua totalidade, mas na parte superior tem o acabamento black piano, tá? Com esse tramado aqui todo bonito. A parte aqui inferior você tem os sensores dianteiros de estacionamento, ela é num plástico cru, né? Você tem esse detalhe num cinza fosco. E aqui você tem uma abertura gigantesca, tá? Para entrada de ar, você tem essas aletas aqui. Isso dá um aspecto de mais robustez e você eleva, né, a altura do carro, né? Exatamente. Vitão, você falou uma coisa bem curiosa mesmo, né? Além de ser bem grandão, né? Você tem realmente ali, parece um radiador, um filtro, tá vendo? Então isso aqui é funcional, bem legal ver isso aqui nesse carro, isso é bastante interessante. E Vitônicos,
Confesso que quando eu vi no lançamento eu não gostei, quando a gente pegou o carro para testar eu convivi, eu passei a gostar das rodas. Eu tive o privilégio de ir no lançamento desse carro, lá em Atibaia, e eu lembro que eu comentei com o Manolo, eu falei, cara, essas rodas são muito bonitas. Aí na foto ele falou assim, ah, não parece, não sei o que, blá blá blá. Eu falei, meu, vai ver ao vivo que a tridimensionalidade dela é muito bonita. De fato, você tem o centro da roda mais aprofundado, tá? Ela tem uma mescla desse diamantado com black piano, que aqui eu acho que combinou, ficou muito bacana, tá? Porque acaba ornando com essa caixa de roda, né, com esse acabamento no black piano. Exatamente. Apesar que isso aqui para arranhar vai ser 2 palitos. E a gente vai falar também que ela tem aro 19 e esses pneus, tá, Pirelli Scorpion, são de medidas 255/45. Ele é um pneu bem urbano, tá? É, completamente. Na verdade, o Tiguan, apesar de aqui ter uma tração integral, ele é um SUV completamente urbano, né? Sim. Você vê que esse pneu não é para você fazer grandes peripécias. Não. Linha R-Line, então tem um R aqui, certo? Na lateral, esse R que é característico da Volkswagen. Retrovisor que sai da porta, e aí tem um plástico cru mesclado com um preto Black Piano, ou preto ninja, né? Como a Volkswagen chama, com um repetidor de seta aqui na lateral. Enfim, eu acho esse retrovisor muito elegante e combina com esse saia blusa que fizeram nesse carro. É que tá de dia, né? Mas ele projeta o logo da Volkswagen no chão. Que é bem legal, né? Com essa garagem à Se a gente noite, né? conseguir uma imagem de qualidade, ele projeta, tem todo, parece um espirrado assim em volta. Cara, eu acho muito bonito, eu acho que é um mimo que vale a pena, e você tem as maçanetas com iluminação também. Isso daí é uma coisa também que acaba facilitando esse lugar, às vezes, muito escuro, né? Sim. O Tiguan tem vários toques de carro premium, e isso é um É, de fato. fato ele é, né? Ele é um carro Muito premium, né? bom. Mas ele tem vários toques ali que você só vai encontrar em carros bem mais caros. Vou até aproveitar para falar de uma coisa que a gente pulou aqui, ó. Tem o R aqui também, ó. Nessa parte É. aqui, ó. Tá vendo? O R-Line nesse vidro, né, que a gente tem aqui, um acrílico, né, que faz uma composição bem diferente onde seria a grade dos carros mais antigos, né, onde a grade ficava. Vou ser chato agora. Seja. R-Line me lembra que a gente podia ter o Golf R-Line, né? É, então, pois é. Mas vamos falar disso num Não, outro podia. vídeo. Eu acho que eu falo assim, questão de entusiasta. E você, que é entusiasta de Volkswagen, você concorda com isso? Eu acho que ele vai concordar, mas Você beleza. vai escrever aí. Vitônicos, vamos falar de cores desse carro, porque eu gostei desse Ah, cinza ascot nele. Olha, cinza se ascot. falasse pra mim, eu ia achar estranho, mas ao vivo eu curti, eu teria esse carro nessa cor. Olha, se eu estiver enganado, a primeira vez, se eu não estiver enganado, a primeira vez que nós vimos o cinza ascot aparecendo foi no T-Cross. Você tem, além disso, o preto Mystic, tá? E para por aí para falar que é o seguinte, no cinza ascot e o preto Mystic são as duas únicas cores em que você tem a parte interna na cor Soul Amber Brown, que é couro marrom, tá? Parcial. Porque as demais cores que eu vou citar, azul Atlantic, cinza Platinum, prata Pirit e branco puro, aí é exclusivo para o interior Soul Grigio, que é um couro parcial cinza, tá? Então é legal que essa configuração que eles fazem ali de mescla da parte de exterior com interior. Eu acho que ainda podia ter um tom de um vinho mais escuro, mas não ia vender também, É então isso, tá né, bom, não Vitão? adianta ficar, Te pede a né? cor e o pessoal vai lá e compra tudo preto, prata e cinza, né? Eu Infelizmente. compraria azul. Eu comprei azul também. Ou, Ou né, preto. esse cinza eu achei muito bonito. O que eu testei lá no evento, porque assim, eu fui com branco, aí no estático eu gravei um prata e voltei com preto. Você fez toda a cartela de cores do E carro. o preto com esse interior ficou perfeito. É que eu gostei dessa cor, por quê? Porque a gente tem aqui, ó, colunas num Black Piano, escrito Volkswagen, ó. Eu não lembro quem começou primeiro com isso aqui, se foi a Volkswagen ou se foi a Audi. A Audi também escreve aqui na Eu coluna, não tá? vou saber não. Temos aqui um frisado num acetinado, que é bonito. Um prata de bom gosto aqui no rack, que ele é funcional, ó, tem como você colocar aqui E uma um barra. detalhe, né? O Diga. teto, vou até pegar a colinha aqui, Hum, que a gente pesquisa um monte de informação para vocês, viu, galera? O teto, preto. Que é esse teto aqui, ó, preto, que eu acho bonito, ficou legal pra caramba. ele aguenta até 75 quilos. Aí, ó, muito bom, Vitônicos. É Até o caso aqui do 75 quilos rack, de né? peso. E, Vitão, a gente tem uma linha bem característica que vem aqui, ó, abre para fazer uma musculatura do carro, né? Ah, Cria essa coluna maior zona aqui, ó, que é bem característico de vários SUVs. Aqui ela tá puxada, vem com essa barra acetinada aqui, faz aqui o ducktailzinho, né? E cria todo esse shape lateral, né? Dessa parte que é muito característica de um SUV, que ele é mais musculosão, né? E tem aqui o dielo mais apertadinho. Olha que louco, né? Esse carro ele tem uma massa bem grande aqui e aqui é bem apertadinho. Ele fica com um visual mais esportivo. Vamos falar de medidas, Vitônicos? vamos falar de medidas, ele tem 4,69 m de comprimento, 1,67 m de altura. Largura de paralama a paralama, 1,86 m. Com os retrovisores que são bem orelhudos, abertos,
2,15 m e um entre-eixos de 2,79 m. Ótimo espaço interno que a gente vai mostrar logo mais. E vale lembrar que temos uma altura livre do solo de 18,3 centímetros, ângulo de entrada, também conhecido como ângulo de ataque, em 18,4 graus e um ângulo de saída de 25,2 graus. De perfil, de fato, né, quando a gente olha a vista lateral que a gente acabou de ver, vocês acabaram de ver, ele me parece mais alto e mais bojudo em relação à anterior. A geração anterior me lembra mais uma Wagon elevada. Concordo, porque ele tinha mais linhas que puxavam ele para horizontal. Ele me lembrava, o Tiguan anterior me lembra o Golf Variant. Golf Variant. Você ia falar, saiu assim também da minha cabeça. Né? E eu gostei mais da traseira do que da frente desse carro. De fato, a traseira é mais agressiva, né, Vitão? Muito mais. Por causa desse extratorzão aqui, ó, tá vendo? Ó, junto com essa bocona preta, que não é vazada, mas ficou com um visual bem esportivo, né, Vitor? Ficou, me chamou de Vitor. É, porque é sério, a esportividade é um assunto sério. A pessoa quando me chama assim do nome é quando tá séria, né? Minha mãe, por exemplo, mãe, te amo. Ó, você tem o detalhe de uma escadinha aqui, né? Parecem escamas, detalhe do Ike Light aqui também, é uma obra de arte à parte, sinceramente falando. Aqui quando tá aceso, ele parece que faz um X na cor preta, tá? E aí você também tem uma escadinha voltando a ter tridimensionalidade aqui, olha a continuidade que você tem aqui. Cara, é muito bonito. É muito bonito e quando você acende, ele faz toda uma composição aqui, né? Faz um jogo de luzes. O logo da Volkswagen acende também, eu vou pôr um insert aí para vocês, nessa bordinha, bem nesse filete. Cara, quando vocês pensam nisso, com a gente falando, é uma coisa. Quando você vê à noite, de fato foi feito elegante, foi feito com bom gosto, tá? E aí quando você desliga o carro, ele fica com alguns segundos com toda a lanterna e o símbolo aceso. E aí primeiro ele apaga toda a lanterna e por último ele apaga. Exatamente. Ele depois deixa por último para apagar o símbolo. É uma assinatura visual que foi criada muito bacana. Tiguan, um dos maiores motivos da nossa alegria, 350 TSI aqui. Tem um chão. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Limpadorzinho aqui, ó, tudo certo. E aí, como manda um carro desse preço aqui, temos a abertura elétrica desse porta-malas, que agora o Tiguan não é mais o All Space, ele não é mais 7 lugares. 423 litros no VDA, tá? Você tem um ótimo acabamento, parte plástica aqui nas suas laterais, tá? Você tem aqui em cada uma das laterais o botão para você rebater o banco ali também. É uma alavanquinha. Uma alavanca, né, na verdade, né, não é um botão. Você tem ganchos aqui na parte superior de plástico, ganchos metálicos aqui para fixação de uma carga com algo mais robusto. Do lado esquerdo você tem um porta-objetos pequeno aqui, cabe um... O que cabe? Aqui, meu caro Vitônicos. Um mini negócio de azeite. Cabe um pão de hambúrguer, 2, tá vendo? Pão de hambúrguer. Ó, aqui Entendi. você tem uma tomadinha 12 volts, tá? Pra você ligar alguma coisinha aqui. Lampadinha desse lado também. E ó, Vitão, belo acabamento, hein, mano? Assoalho rígido. Ó, tem já o corte, parece que você passou aqui um estilete. Um estilete, né? Pra fazer. Ó, que bonitinho. Ó, fibra de vidro aqui, o acabamento. E acesso para um step temporário. 14585, aro 18, é um aro menor, mas ótimo, né? Ainda bem que em terra de kit reparo, quem tem um step é rei. Exato. E ó que legal, ó. Tem aqui o babuíno, ó, preso com um negocinho. Você vê, o Tiguan é um carro que tem vários cuidados aqui, ele é todo bem feitinho, pra ninguém nada ficar fazendo um nheque. Uma outra ficha técnica aqui. Uma outra ficha que não é um outro carro que a gente gravou. Outro carro. Cara, é um belo porta-malas, uma coisa de carro alemão, né? Temos aqui, ó, o Triângulo das Bermudas aqui em cima. Inteligente, né? Inteligente, né? Você tá com o porta-malas cheio, você rapidinho tira isso aqui, que é uma questão de segurança. Um lugar aqui, ó, que não vai usar muito, porque o fechamento desse porta-malas também é elétrico aqui, você só colocou aqui para baixo e tudo certo. E esse já eu vou pontuar para vocês já terem uma ideia do que vai vir no canal. O Commander, que é um concorrente dele, apesar de lá ter 7 lugares e aqui 5, ele tem esse botão de fechamento aqui na parte de baixo. Sim. Para pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, ou são mais baixas, vai facilitar. Então são pequenos detalhes de convivência, não que seja ruim, de modo algum. Vamos falar de uma coisa, Vitão, que, olha, ganhou meu coração. Que é o coração dele. Bora lá. Vitônicos, Eu. Para quem é mais nerd, gosta da parte técnica do carro, é legal a gente comentar que o Tiguan, quando nasceu, ali na sua primeira geração, foi construído na plataforma PQ35. Também foi uma plataforma muito famosa da Volkswagen. Logo depois veio a MQB, que é uma plataforma muito boa, bem rígida da Volkswagen, para o Tiguan de segunda geração. E aqui na terceira geração do Tiguan é a MQB Evo, que é a evolução da plataforma MQB, que é muito boa. Muito bom. E Vitônicos é o maior e melhor abridor de capôs de Puebla, no México, sim?
Não considero o maior abridor de capôs, mas O maior Puebla e no México... melhor. Obrigado pelo elogio. Cuautlancingo é o nome da cidade, Difícil nome de falar, hein, bem Vitão? difícil. Talvez tenha alguma origem ali com os astecas, será esse nome? Provavelmente. Né? Você tem manta acústica, um ótimo acabamento, 2 amortecedores que facilitaram a minha vida. E aqui, a ti te gustam los nachos, Oscar? Hã? Parece mesmo, é um triangulinho, parece um nacho, mas é ali um acabamento para provavelmente não ter ruído, não ter ali nenhum nheque-nheque, Vitão. Tal qual a comida mexicana tem muito tempero, aqui ó, também tem. EA888 Evo 5, um baita de um motorzão, 4 cilindros transversal, 2.0 turbo. Somente a gasolina, ele rende 272 cavalos de potência, essa máxima que você atinge num torque ali, aliás, num RPM, de 5.500 a 6.500 rotações por minuto, cara. E o torque na casa de 35,7 kgfm, que você atinge a partir de 1.900 rotações por minuto até 5.400, ou seja, um platô de torque muito bom. Esse carro tem uma resposta de retomada muito boa. Cara, o carro fica com o torque máximo durante muito tempo e potência máxima durante ali 1000 RPM. Isso é muito legal, Vitônicos, e a gente vai mostrar isso para vocês andando. Lembrando que este motor tem injeção direta, certo? E tem acionamento por corrente de comando, ou seja, é um projeto que me agrada bastante. Prefiro quando tem corrente de comando do que quando tem correia dentada, mas não quer dizer que uma coisa é melhor que a outra, só muda ali o seu intervalo de verificação e manutenção. Todo esse conjunto está atrelado ao AQ451, que é um câmbio automático de 8 marchas, extremamente competente, que distribui aí a tração 4Motion, ou seja, esse carro tem tração nas 4 rodas, distribuída eletronicamente, para que você tenha mais estabilidade ou que você saia de algum intempérie. É um motorzão bem bonito aqui, se Grandão. vê, está comunizado em vários outros carros, né, do grupo, né, você vai encontrar esse motor também em alguns Audis, né? Você tem o EA888, por exemplo, no Jetta, mas lá não é o Evo 5. Exatamente. O Tá. EA888, ele é um motor muito consagrado da Volkswagen que tem uma série de variações e aí você tem distribuições e adaptações para cada marca do grupo que utiliza ele, certo? Exatamente, o coração dele aí bate forte. Vamos falar um pouquinho, Vitão, de espaço interno, afinal, um SUV familiar, né? Senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos abrir aqui e encontrar os bancos abaixados. Olha só que belezinha, continuidade aqui no Alma Automotiva, você vê por aqui. Vitônicos, meus parabéns. Esse é o primeiro take gravado neste canal com 100 mil inscritos. Exatamente. Bateu ali Naquela, no momento do motor que a gente estava no gravando. momento do motor, no início do vídeo, se vocês voltarem, eram 9.992. E agora atingimos 100.002. 100.002. Vamos falar quanto, até o fim do vídeo a gente conta quanto que deu. Agradecemos a todos os 100.002 inscritos que acreditaram e continuam acreditando no nosso canal e no conteúdo que a gente faz para vocês. Exatamente. Afinal, com 100 mil inscritos, você segue sendo o homem que fala sobre portas. Bom, aqui na parte superior, né, você tem o acabamento no plástico rígido, tá? Uma maçaneta prata. Esse detalhe num caramelo, né, que é chamado de âmbar, ele é um couro sintético, né, um soft touch. Aqui você tem um Twitter muito bonito. Essa peça aqui num plástico, tá? Muito bacana também na cor preta, Black Piano. Esse couro sintético com pesponto branco, botão do vidro elétrico. Você tem um porta-objetos grande em relação à porta traseira, tá? E você tem espaço entre a porta e o banco, você tem um nicho aqui também para um porta-objetos. Eu acho inteligente essa solução, tá? Legal, dá pra você guardar algumas coisas aqui, hein, Vitônicos? Cara, essa cor me lembra bala toffle, tá? Nossa, tá Eu acho bom. muito Que legal. referência diferente. E Mas eu acho elegante a cor. o que eu acho legal, porque não ficou tudo nessa cor. Ele teve uma mescla com o preto, ficou realmente elegante, que nem você disse, perfurado na parte de encosto de assento. Aqui você tem uma proteção, ó, para a fixação de Isofix, também achei bem bacana, tem um detalhe no branco. E esse apoio de cabeça, os dois da extremidade, eles têm a mescla do preto com esse um terracota, né? Esse aqui é todo na cor preta. E você tem carpete e assoalho, tudo na cor preta. Tá? Exatamente. Lembrando, são 2,79 de entre-eixos. Caraca, Vitão. Eu não tinha entrado aqui atrás antes da gravação. Olha! É. Olha o que eu estico a perna aqui. É bom o espaço interno desse Eu lembro carro, que eu hein? entrei quando tem o vídeo do evento que eu fiz, mas cara, evento é uma correria absurda. Então não deu pra mostrar com tantos detalhes. Eu tenho um palmo de distância, aqui um palmo fechado, eu tenho na minha altura. 1,79 m. Tá? Tecido cor preta, aqui você tem um touch pra luzinha, ó, que legal. Esse PQP retrátil com um ganchinho, tá? E eu tenho um espaço, e esse banco tá bem folgado assim, Tá né? bem
inclinado, a pessoa veio dormindo aqui, né? O palmo fechado também de distância, cara. Cara, dava pra ter até mais aqui, ó. Se você colocar esse banco pra frente, vai até mais. Canguru mais baixo, né? Exatamente, pra você guardar uns Tá. pirinites aqui. Aqui também tem o canguru, certo? Aqui você pode colocar sua aguinha, né? Seu refri aqui, ó. Você pode ter 2 maiores e um menor aqui, tá vendo, ó? Aquela Cabe a- garrafinha de energético deve ser que cabe O aqui. leite fermentado dos Minions. Entendi. Bom, coisa muito boa que nós temos aqui atrás são saidinhas de ar com uma terceira zona de ar-condicionado, tá? Aqui que tá desligado o carro, mas aqui tem Terceira zona. a terceira zona, você regula aqui a temperatura. Ou pra quem não sabe o que quer dizer assim, se a pessoa motorista tá 21 graus, aqui tá 25, você pode colocar 23 graus aqui. Exatamente, Tá. Vitão. 2 USBs do tipo C e o Himalaia aqui de 1 palmo de Muito altura alto. desse túnel. Tração Formotion. Porque a tração 4Motion tá aqui, mas sabe qual é o ponto positivo? Então, ele não é muito largo. Então a pessoa consegue colocar as pernas aqui entre o túnel. Eu acho que o túnel alto é menos pior, né? Essa palavra não existe, mas do que um túnel muito largo. O largo vai fazer com que a pessoa fique com as pernas muito para cima aqui, certo? E o tetão visto de trás aqui, a gente vai abrir daqui a pouco, é um pouquinho translúcida essa cortininha aqui, certo? Mas, cara, senhor espaço interno, olha que beleza. Cara, para você que tem família, tá precisando colocar aqui uma pessoa que é mais alta também, ó. Mais corpulenta. Mais corpulenta, muito bom. Vitão, então vamos levar os corpos corpulentos lá pra frente pra falar de umas coisas bem legais Lá que tem tem muita aqui. coisa legal pra falar. Chave do Tiguan na mão, senhoras e senhores. Ó, chave diferente, que lembra ali a chave dos ID4, do ID Buzz, com o mesmo visual aqui, obviamente tem menos botões. Tem um black piano aqui, bacanudo, logo da Volks, um cromado, e a gente tem um botão aqui para fechar o carro e abrir o porta-malas. Ficou bem legal essa chave, diferente de outros carros da linha Volkswagen, certo? Você abre e fecha aqui pela maçaneta, né? Tem o sensorzinho, é uma chave de proximidade, você vive tranquilão. Aqui no banco do motorista tenho ajustes elétricos, certo? Tenho ajuste da massagem, botãozinho da massagem. Tenho 3 memórias também aqui, ó. E para abrir o porta-malas também tem um pontinho aqui, beleza? Soleirinha escrito R, tá? Uma soleirinha, deve ser de inox, bonita, geladinha. E Vitônicos, que é o homem que mais fala sobre portas no Brasil. Bom, antes de falar ali dos bancos, vamos para as portas. Qual que é a diferença? Essa parte superior, ó, essa peça aqui, ela é um soft touch. Ela tem uma injeção aqui que lembra, né, ali é injetado que lembra um pesponto. Essa parte aqui ela acende, tá? À noite você vê bastante contraste, um botão para fechar e abrir. Aqui você tem todo um detalhe, né, de um frisado, onde você tem um tweeter, tá? Você tem um porta-objetos grande, aqui o alto-falante, também tem um plaquinha ali na soleirinha escrito R-Line e também tenho bancos elétricos com 3 memórias e ajuste de lombar. Exatamente. Só uma coisa, Vitônicos, provavelmente esse cara é mais grave, esse deve fazer um médio, e aí a gente tem um Twitter aqui na coluna. O som desse carro não é assinado, mas é muito bom. O som dele é muito bom. Bons também são esses bancos aqui, porque você tem abas laterais genuínas para te dar bastante conforto, dar um apoio, né? Você tem aquela mescla daquele terracota ali com a cor preta aqui, com detalhes em pesponto tudo no branco. Esse banco é muito bom mesmo. Sabe o que eu gosto, Vitão? É que é um botãozinho para você levantar, tá vendo? Ó, é melhor do que aquele pininho aqui. É bem prático isso daqui, isso aqui é bacanudo, Ó, tá? aqui ainda tem uma sacolinha com algumas coisas aqui O que a gente sobrou tem aí, na gravação, Vitônicos? que você trouxe. Ah, eu trouxe. Bananas. Ah, bananas, meu caro Vitão. Bananas, como diriam os Potássio. meninos. Olha lá, tá vendo? É para gravação, certo? A gente traz algumas coisas aqui, é o nosso catering. Catering. Que chique. Que chique, hein? Nossa. Só que não. Aí aqui você tem, seguindo a mesma linguagem, né, ele repete os mesmos acabamentos, então parte superior soft touch. Essa parte maior que também acende, faz um degradê muito bonito e tem a assinatura R, né, da linha R-Line. Aqui a saída de ar-condicionado. Esse acabamento plástico que ele imita uma madeira, tá? Você tem um detalhe num cinza, aqui aquele pesponto na parte do soft touch. E você tem um porta-luvas com amortecedor. Tem um bom espaço para esticar as minhas pernas. E a multimídia também ficou bem maior, afinal o carro totalmente diferente em relação ao Tiguan que vocês conheciam anteriormente, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Pezinho no Ó, freio. essa data vai ficar especial, 15 de agosto de 26. Exatamente. Desculpa aqui a tela, é que a gente realmente estava testando o carro, usou, então ela tá cheia de dedo. real life que a gente É. fala, né? Vamos, pezinho no freio aqui, ó. O botão de ligar e desligar o carro fica aqui, tá bom?
Os bancos têm conveniência, tá? Tanto o do passageiro quanto o do motorista, ligou o carro, ele se aproxima do volante. Desligou o carro, ele vai lá e se afasta do volante. Tem um avisinho aqui, ó, que eu preciso calibrar um dos pneus, tá? Não tá furado não. Eu vou calibrar eles ali antes da gente andar com esse carro, beleza? É o E traseiro do passageiro. exatamente. Vamos falar deste multimídia grandão, ó lá. Welcome to Volkswagen, ó que chique. Tem um R ali, tá bom? Tá ligando aqui, né? E, Vitônicos, esse multimídia é uma novidade legal. Tenta colocar um ângulo aqui que ele faz menos reflexo pra galera. E esse multimídia, ele tá bem diferente de outros multimídias que a gente conhece da Volkswagen. E eu, particularmente, gostei de muita coisa aqui. Primeiro, a gente tem uma barra aqui em cima, onde tem bons atalhos, ó. Por exemplo, o Android Auto facilmente você acessa através das setinhas dele aqui, ó, tá vendo? Ah, meu dispositivo provavelmente ele tá conectado no outro carro lá, mas tá aqui, ó, meu celular tava conectado, tá? Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, beleza? Nessa mesma barra, você tem aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é tipo aquele assistente, né? Onde você tem o sistema ESC, o assistente de descida, aqui perfil de condutor, você tem inclusive exibição aqui daquela questão de altura, de inclinação, bússola. que é bem legal. Aqui você tem um outro botãozinho que vem para a parte de veículo, né? Então você pode acessar configurações de forma mais interativa, que mostra, por exemplo, luzes, pneus, farol baixo, espelhos. Vem para o lado aqui, ó, frear, easy open, aqui ó, abrir e fechar, a parte de janelas. Então você tem uma interação aqui dessa parte com o carro para você configurar de uma forma mais intuitiva, beleza? Aqui ó, você também pode desligar start stop, você pode ver nível de óleo, ele mostra ali bonitinho para você, tá vendo? Parte de pneus que ele tá com um avisinho lá, ó, que tem um pneu que tá com Esse aqui, 35, ó. eu vou calibrar ele antes da gente sair, então Que legal calibrador. que ele sinaliza em amarelo, bonitinho aqui, ó. Ó, tá bonito pra gente mostrar aqui como que ele mostra, tá? Aí a resolução Não, a é muito resolução boa. tá para a cara da sociedade, né, Vitônicos? Aqui você tem os modos de condução, Eco, Comfort, Sport, Individual, Off-Road e Neve. No individual, você tem aqui como configurar, tá vendo? A parte de todas as rodas, né? Se fica confortável ou esportivo, dinâmica de condução, direção, propulsão, ACC, assistência de luzes e ar-condicionado, beleza? Então você tem todos aqui para fazer configuração se você quiser o individual. Se for para o esporte, obviamente, ele te explica o que é o modo esporte. Aqui você tem um outro ponto bem legal que são as assistências, ó. Você pode ver via lista ou via cenário, e aí você tem aqui, ó, você acessa, por exemplo, alerta de cansaço, alerta aqui do É, coisa. Olha como é e assim, interativo. uma dessas funções de segurança é o seguinte: no caso de fadiga do motorista, de sonolência ou de mal súbito, se ele detectar que em um certo período de tempo não está tendo uma resposta, uma reação do condutor, ele vai automaticamente freando até a parada total, Exatamente, tipo tá? encosta o carro, né? Tem Ele um encosta vídeo o bem carro, legal. e isso daí é muito importante. É dos sistemas atuais de segurança, eu considero um dos mais importantes, junto com a frenagem autônoma de emergência, que esse carro também tem. Sim, que pode Tá? salvar a vida de uma pessoa isso aqui. Eu talvez viajei na maionese, você já falou do Parque Assist? Do Parque Assist ainda não, Ainda não, Vitônicos, então mas eu já adiantei sem estamos querer. quase lá. Estamos Aqui, ó. quase lá. Aqui é a parte de assistências, né? Então você clica aqui, ó, na parte das faixas e tudo e configura de uma forma interativa ou no modo lista. Cara, quem fez essa central tá de parabéns, cara. Ela Tá, é muito realmente fácil é de muito usar. boa. Aí do lado do assistência você tem o Park Assistance, tá vendo? Você tem, vamos clicar de novo, que eu cliquei duas E vezes. ela é uma tela grande que não incomoda o tamanho. Ela tá numa Hum. posição bem certinha. E detalhe, à noite ela não fica muito clara, ela acerta certinho o brilho. Muito boa mesmo. O Park Assist aqui, ele tanto estaciona nas vagas, né? Quanto ele estaciona na vaga tanto perpendicular e tudo mais, isso é bem legal. Tem configuração aqui, ó, certinho como que ele faz, ó, configuração do auxílio de estacionamento. E aí aqui também tem um atalho para câmera que quando você dá ré, ela já aciona. Pecado de um carro desse preço, não ter uma câmera 360, tá? Não A deixaria... qualidade de câmera deixa a desejar, eu acho. ela é bem Ela deixa. ok, tá? À noite também ela fica bem pixelizada ali. Assim, não deixaria de comprar o carro por causa disso jamais, mas é um detalhinho ali que acontece. É. Aqui, ó, você acessa configurações rápidas do carro. ESC, desligar o Start Stop, ligar e desligar o Lane Assistance, alerta de falta de atenção, monitor interior do veículo, zerar o trip e rebaixar ali a posição quando você coloca na ré, beleza? Aqui, ó, É o tilt down esse daí. exatamente, tilt down. Você consegue configurar outras coisas aqui, tá vendo? Consegue colocar essas coisas, elas vêm pra cá, tá vendo? Ó? Então é um menu que você pode deixar do seu jeito. E aqui, ó, nesses 8 quadradinhos, você entra realmente aqui, ó, na parte de aplicativos, onde você tem telefone, rádio, navegação, veículo, né, que é aquela menu que eu já mostrei para vocês, você consegue chegar por aqui. Aqui a parte de bancos, que é bem legal,
Então você tem aqui a parte de massagem para o condutor. Cara, tem um monte de tipo de massagens. A que eu mais gostei foi essa onda das costas aqui, ó, tá? É bem da hora. Você consegue colocar a duração e a intensidade, beleza? Ele mostra ali o que ele tá fazendo. Aqui, posicionamento do banco também, tá vendo? Você pode até sincronizar os dois. E se você vier aqui, você tem novamente assistências, normalmente aqui configurações, né? Ó, que aí sim as configurações da multimídia, que é aquela configuração bem extensa, com um monte de coisas aqui. O que você ia falar, Vitorix? Ah, nossa senhora, não faz isso. Quero ver a gente voltar agora pro português. Colocou tudo. Nossa senhora, Vitão. Te falar. Vamos, volta aqui. Não, O romeno, mas o romeno ele tem a origem no latim. Ah, é ele tem a facinho, mesma né? raiz. Eu sou fluente em romeno. É? Vamos voltar aqui. No Experience você tem os modos de condução novamente. De novo, eu falei, ela tem várias formas de chegar no mesmo lugar, isso é legal. Aqui você tem aquele off-road pages, de novo, e iluminação ambiente. Aqui essa iluminação ela muda um monte de coisa. Tanto o fundo do multimídia, o fundo do painel de instrumentos, quanto aqui essas luzes que acendem aqui. Eu gostei desse Infinity, que eu acho que combinou com a cor aqui do acabamento. Mas você tem o Eternity, o Desiree aqui, Euforia, Vitality. O Vitality também é bem bonito, tá? Mas esse aqui foi o que eu mais gostei. Ou você vem no modo individual aqui, ó, e configura as cores. Você pode fazer, inclusive, ó, tudo de uma cor só, mais a parte superior, mais a parte inferior, um mesclado. Sabe o que me lembra essas cores aqui? Aquele dinossauro Barney. O Barney. Mas você pode fazer, ó, tipo, ó, você pode fazer a bandeira, sei lá, da Croácia, né, por exemplo, ó. Enfim, você pode, da Croácia não, é da Ucrânia, isso. Enfim, você pode fazer aqui, regular a luminosidade, faz do jeito que você quiser, deixa o carro personalizado. Muito bacana isso aqui, tá? Você pode desligar também, vai, eu não gosto disso aqui aceso, desliga ali, tá tudo certo, beleza? É isso. Parte de sons, né, que você tem ali a configuração, o foco de qual região você quer e os volumes. Aqui você também tem aquela assistente, né, Ida, né, que é a assistente da Volkswagen, né? E aqui um atalho para ar-condicionado, tá? Que você abre nesse menu aqui e tem uma coisa bem legal. Ele tem modos. Modo Smart, que é o que eu mais usei. Visão livre, que tá, por exemplo, embaçado. Esfriar os pés, tá com o pé quente. Ou se você tiver com o pé frio, ó. Se a pessoa pé frio, ó, clica aqui, tá? O Mick Jagger deve adorar isso, né? É isso aí. Ar fresco. Aquecer as mãos, porque a gente tem aquecimento do volante. Ele foi ver aquele jogo da Inglaterra. Só dá problema quando ele vai ver futebol. E aquecimento rápido. Aqui você pode também mexer nas posições e tudo mais. Mas esse menu, ele fica aqui, tá vendo? Ó, do ar-condicionado. Você consegue mexer nessa temperatura aqui, tá? Você consegue aquecer ou esfriar os bancos por aqui, ó, tá vendo? Tem ventilação também, inclusive você consegue ligar os dois ao mesmo tempo. Aqui fechamento do ar e aqui você também pode ligar e desligar o ar-condicionado ou acessar o menu clima aqui. Cara, é muito boa essa central e assim, ela funciona muito rápida e ela tem tudo muito à mão. Eu fiquei impressionado, assim, é muito bem feita. Aqui você também tem um atalho para temperatura. Ainda acho estranho. E aqui você tem volume. Que é o que você tem no Nivus, no T-Cross, já aqui mais na parte inferior, né, próximo da saída. Eu sei que é mais preciso, mas eu acho estranho. Não, tudo bem. Aí cada um tem a sua percepção. E assim, de novo, eu também tenho coisa que eu gosto mais e menos. Mas eu achei que é fácil de usar. E ela tem coisas você grandes. Colocou pra esquentar aqui? Pra o senhor ficar quentinho aí. Pra ficar bem acolhido. Mas enfim, vamos lá, Vitônicos. Tem setinha, 2 saídas de ar. Aqui o lugarzinho pra você guardar uma caneta, por exemplo, certo? Aqui 2 porta-copos, ó, que tem um emborrachadinho aqui, ó, pra segurar. Aqui tem um negócio muito da hora. Isso aqui é tanto volume, quanto se você apertar modos de condução, ó, tá vendo, ó? Você rapidinho vem aqui nesse seletor e consegue trocar o modo de condução, aumentar o volume. Freio de estacionamento eletrônico, ligar e desligar o carro. Cara, eu não encontrei auto-hold nesse carro. Eu acho uma pena se ele não tiver, porque é uma função importante. Aqui você tem a saleta para segurar o seu smartphone. Que é o carregador por indução. Tá. Eu não curti muito esse lugar desse negócio aqui não, tá? Mas beleza. Eu não vejo problema. Não tem arzinho, Vitão. Ele dá uma esquentada você braba. Tem 2 USB tipo C, base emborrachada. Você vai até o final. Quando você levanta esse apoio de braço, você tem uma bandejinha que você pode destacar. Exatamente. E olha o tamanho do espaço, ainda você tem, ó, uma tomadinha. Tomadinha 12 volts, ó, pra você ligar ali alguma coisa. E, ó, onde foi fabricado? México. México, Puebla. Bom, vamos falar desse volante, que é um volante que a gente já conhece da Volkswagen, ele já tem aí um tempo, né? É um volante bonito, tem aquele acabamento mais bacanudo com os perfurados, tá? Aqui você tem os comandos daquela tela ali, que é o painel que a gente já vai mostrar pra vocês. Tem pedal shifts, tem piloto automático adaptativo
tem o logo R aqui, ó. Ele tá reclamando porque a gente tá parado aqui sem fazer nada. Tudo bem, calma, a gente tá aqui, calma. Câmbio, essa manoplinha que lembra muito dos ID, ó. Drive, S, Ré e Park. Aqui, essa manoplinha é nova, essa manoplinha é legal, ó. Do limpador, ó. Você tem aqui a parte do limpador, fácil de regular o alto. Aqui você tem um espirrador, dá um toquinho, ele só limpa. E aqui o limpador traseiro. Cara, ela é bem ergonômica, gostei disso aqui, hein? Isso aqui é da hora. E um painel de instrumentos, novo também, que lembra ali do Golf, do novo GLI. E ele tem esse modo que é meio Porsche, né? Que tem o central aqui com velocidade de contagios, que foi o que eu mais gostei. Você pode regular o que você quer aqui de um lado e o que você quer aqui do outro. E se você vier na teclinha View, você troca por esse outro modo que são os dois clusterzinhos, tá? Com o analógico aqui também para a velocidade, tá? Tem todas as informações do piloto automático aqui, dessas coisas, de computador de bordo, você pode trocar. E também tem esse modo aqui que mostra, ó, até a guia, ó, o carro está estacionado do lado direito, ó, tem um sistema bem legal de radar aqui. Eu gostei mais desse aqui, que eu achei, pô, bem direto, mais esportivo. Aqui, acionamento automático do farol, graças a Deus não é no multimídia. Aqui, você tem aquele farol que é tipo um de neblina, né, que ele acende uma luz meio lateral, funciona muito bem isso aqui, eu utilizei à noite. Abertura que eu mostrei para vocês do porta-malas, botõezinhos Volkswagen que a gente já conhece, retrovisores aqui com a parte elétrica, com aquele desembaçador, né? Você pode rebater, tudo, fazer. Aqui você tem um retrovisor que ele é asférico, então você vê ali, ó, o pontilhadinho dele. E aqui o botãozinho que eu também tenho para abrir e fechar. Ponto cego que você já mostrou é verdade, não ele falei. Acende aqui e, cara, ele tá numa posição muito boa, viu? É muito melhor do que no retrovisor, muito né, melhor, Vitão? muito melhor. Mas assim, concordo em gênero, número e degrau. Aqui, ó. Do que aquele triângulozinho. É, ó. Espelhinho aqui, ó, pra arrumar minha careca com lampadinha. Aqui também tem espelhinho, luz fria. Exatamente. Tá? E aí você tem essa parte superior, tem um frisado aqui, né? E aqui você tem duas luzes de conveniência que são touch, tá? A indicação de airbag do passageiro. Você tem um retrovisor eletrocrômico. Aqui você tem uma parte dos sensores. Tá? Entendi. Ó, tá vendo? Eu tava filmando as coisas do outro lado, o Vitão ligou o banco quente pra me trollar, mas vamos lá. E, Vitão, aqui, ó, é um touch que você dá uma escorregada no dedo aqui, ó. Ele vai abrir o tetão, que é grande pra caramba. É bem legal esse teto solar. Ele vai parar ali no meio, aí você dá mais uma escorregadinha. Estamos aqui com a presença ilustre de um cinegrafista hoje. É, ó, temos, ó lá, quem tá lá. Ele é o Coppola Júnior, pra quem não sabe. Certo? Filho de Coppola, Coppola é. Coppola 2.0. É. O Coppolão é 3.0. É 3.0. Ó, e ele abre aqui bastante, tem redinha para não ficar turbulência, né? Para dar uma evitada. Agora vem um sol aqui na câmera que, pelo amor de Deus. E tem, quando você puxa mais uma vez, tem um chorinho, ó. Cara, tem mais 2 palmos aqui em Vitão de abertura, ó. Louco, hein? Isso aqui pra você dar um rolê é legal. Dois hang loose. Bom, vamos andar, Vitão? Vai chegar da hora da gente falar para vocês do coração. Que bate forte aqui. Muito forte. Vitônicos, excelente regulagem de profundidade e excelente regulagem de altura, ó. Regulagem de profundidade. Exatamente. Então, ó, você consegue achar uma ergonomia muito boa do volante. Esse banco aqui, ele vai aquele para frente, para trás e para cima e para baixo assim também, ó, tá vendo? Você consegue levantar só a ponta aqui do banco e encaixar melhor. E graças a Deus tem regulagem de altura do cinto. E você, Vitônicos? Também tenho. Muito bom. Ó, não, colocou no drive categoria, aqui, por favor, né? Colocamos no drive aqui, ele já solta o freio de mão, você já começa a dirigir o seu Tiguan. Os retrovisores têm um ponto bem alto, né? Eles são bem puxados, né? Se você olhar, ele é meio com uma gota mais quadradinha. Então, isso daí, dependendo da manobra, ele é fácil de pegar, porque ele é bem pontudo. Então, mas ele é bom para dirigir. Ele quase não tem ponto cego, além do assistente, obviamente. Então, assim, eu achei que ele é muito eficaz, esse retrovisor lateral, tá? Tem alguns carros mais esportivos que o pessoal faz um retrovisor pequenininho. Aqui não, a Volkswagen fez um retrovisor com formato legal, tá? Outra coisa que a gente dirige vendo esses dois músculos, né, do capô, você enxerga eles aqui, né, ressalta essa coisa mais SUV, mais bruta. E você tem aqui, Vitônicos, um carro com uma linha de cintura alta, né? Alta. Então, você tá mais envolvido, você sente que você vestiu o carro, o painel é grandão. O sentimento aqui é de você estar acolhido e protegido dentro do carro, e eu acho que é o que muitas pessoas buscam em um SUV, tá? E, Vitônicos, para mim, ponto altíssimo desse carro é o conjunto de desempenho da suspensão, o conjunto de desempenho de motor, de câmbio, de tudo. O que a gente tem de suspensão? O carro tem um chão muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo.
Isso é graças a várias partes aqui, né? E uma delas é justamente a suspensão, que nós temos a dianteira independente Mark Fisher e a traseira independente Multilink, tá? Isso compõe realmente um acerto ali, quando você está, por exemplo, numa velocidade mais alta ou fazendo uma curva mais acentuada. A gente tem algumas curvas aqui no percurso que a gente faz. Essa daqui, inclusive, é a que a gente sempre que ela é uma pega... curva à direita em subida. Em subida. E aqui, ó, você consegue pegar o quanto o carro é assentado. E uma coisa que me impressionou no Tiguan é o CG dele, o centro de gravidade é baixo. E você não sente tanto a carroceria rolando. E é uma coisa que acontece em muitos SUVs do tamanho dele. Olha aqui, é difícil passar isso pelo vídeo, mas é um carro muito no chão. Cara, e muito olha como você não assim, tem o carro tanto... de tração integral, ele já tem mais chão do que um traseiro ou dianteira. Isso mecanicamente é óbvio, né? Porque você tá nas 4 patas. Só que, cara, a maneira como você tem a 4Motion aqui é exemplar. Cara. Olha isso, cara. Ele engole o asfalto, ele engole as curvas e você tá em um SUV familiar. Então aqui, novamente, você pode falar que é o Golf GTI familiar. Por quê? O carro anda muito, o carro é muito bom de curva, o centro de gravidade dele é mais baixo, comparado, por exemplo, com o Jeep Commander, que é o que a gente vai fazer o comparativo para vocês. Então, isso já muda bastante. Muda bastante. O Jeep Commander também tem exatamente a mesma potência, são 272 cavalos lá no T4 Hurricane, tá? As taxas ali de RPM são diferentes, a gente vai mostrar no vídeo, que ainda vai ter aqui no canal, mas lá você tem mais altura de solo, e a gente pode até tentar pegar sobre área frontal, inclusive, né? Mas de fato é que aqui o carro ele é mais pista do que um Commander. O Commander ele tem uma versatilidade maior, que é um DNA do Jeep. Exatamente. Da marca Jeep, né? Vitão, dei uma freada aqui porque tinha um caminhão fazendo uma barbeiragem. Então manobrando pra O que a gente tem aqui de... Mas o que a gente tem aqui de freios, pra gente já falar pra galera? Nós temos freios a discos ventilados nas 4 rodas, tá? O que é condizente com um carro desse patamar, não só de tamanho, mas de refino, de projeto, né? Você tá falando de um SUV Premium. Sim. E isso também é muito importante da dinâmica. Cara, eu acho assim, que ele é um carro, na posição de dirigir, até fiz esse comentário antes da gente gravar, mais alto do que o antigo. O antigo ele tem mais a posição de um sedã. Aqui ficou mais alto, mas ainda assim mantém aquele quê de Volkswagen, né, Vitão? Isso sim. E aqui, ó, Vitão, a gente tá passando numa área que tem umas lombadas, a gente andou com os carros bastante na cidade, ele é um carro confortável na buraqueira, com uma suspensão mais firminha, que é coisa de Volkswagen, junto com essa posição de dirigir que a gente falou que é tão afilada, mas é um carro com uma boa altura do solo e bons ângulos, ó, passa aqui a 30 nessa lombada, ó, você não vai raspar frente, não vai raspar meio, não vai raspar traseiro, então assim, vai te atender muito bem para você não sofrer na cidade, no dia a dia, e é isso que eu falei, para mim o grande negócio é o quê? Centro de gravidade baixo, um carro que tem uma suspensão muito bem calibrada, mas muito bem calibrada, tá certinho pro Brasil, e aquela questão da faixa do torque, ela acontece muito cedo. Então assim, ó, pouco pé que eu dou, eu até voltei aqui, quando a gente tava nas curvas ali, eu coloquei no modo... Começa em 1900, cara. Exato. Eu coloquei no modo Comfort agora, que a gente tava no Sport, a hora que eu entrei ali, que o pessoal talvez viu isso. Então aqui, ó, 2.000 RPM, é impressionante como o carro tá cheio, ó. Eu dei um pouquinho de pé, ó, eu não estou acelerando, pisando coisa. Ele vai até uns 3.000 aqui, ó, com muito torque. Eu vou pedir pra ele reduzir, ó. Aí, ele foi lá em cima. E uma coisa, Vitão, quase não tem delay aqui para um acelerador eletrônico. Não. Tem muito carro de acelerador eletrônico que tem um tempo de resposta, aquela pensata que o carro faz, que acaba chateando a gente um pouco, né? Porque você fala, mas tem potência, mas às vezes até para você chegar lá, tem aquele lagzinho. Esse carro ele é muito esperto, ele tá atento ao comando que você dá realmente no pedal, cara. Claro que não é um acelerador a cabo, não tem aquela robustez, aquela coisa mais rústica dos carros de acelerador a cabo, mas ainda assim ele é muito bom. Enfim, cara, agora é minha vez, né? Eu acho que se você está pensando no Tiguan, dirija. E olha, ontem a persona que estava dirigindo, desde ontem à noite até agora de manhã... Você? Eu? Você pegou esse carro ontem lá para as 9 da noite? Diminuiu consideravelmente a autonomia dele. É porque ele é legal. Tá vendo? É muito legal. Então. Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco mais do que certo, que é aquele que tem o volante na frente aqui. Exatamente, primeira vez dirigindo com 100 mil inscritos. Estamos se sentindo especiais, afinal, vocês contribuíram muito para isso. Agradecemos novamente a todos. Mas vamos falar da dinâmica aqui do Tiguan R-Line 350 TSI, que está sendo vendido atualmente no portfólio da Volkswagen. A gente tem um 0 a 100 na casa de 7,4
4 segundos e a máxima em 210 km por hora, que você ia falar alguma coisa. Cara, ele é um carro que se dá bem com velocidade. Eu brinquei que ele é um carro de autobahn e é mesmo, porque é um carro quando você tá em alta velocidade, ele tá muito firme. Sabe aquela velha brincadeira que você fala pro seu amigo, pô, quando você tá a 100 parece que tá a 50? Isso acontece aqui e é uma das coisas que eu mais gosto num carro. Assim como alguns carros que você tá 100 parece que você tá 200. Exatamente. Né? Parece que o carro vai desmontar. Aqui é completamente o contrário. Cada carro dá uma sensação diferente de acordo com vários quesitos, um deles relação peso-potência. Aqui a gente tem o Tiguan com 1.820 quilos, tá? E ele chega a uma relação peso-potência de 6,69 quilos por cavalo. Como é feita essa conta? Você pega o peso do carro e divide pela potência. É isso aí. Quanto menor o número, mais leve é, ou seja, quanto menos peso cada cavalo de potência tiver que puxar, significa que mais desenvolta é a performance de um carro e mais sorriso você vai ter no rosto. Na conta teórica é isso. Isso não é uma regra para todo carro, tá? Mas a gente tem uma regrinha aqui no canal que normalmente entre 8 e 10 você vive bem, acima de 10 você vai sofrer, abaixo de 8 você vai se divertir. Então no Tiguan você está se divertindo. A gente fala isso assim, porque existem carros que você tem ali uma relação peso-potência de 10 e alguns são mais divertidos do que relações peso-potência mais baixas. De 8, por exemplo, porque às vezes o 8 vai ser um SUV, por mais potente que seja, vai ser muito alto, não vai ter aquela coisa mais convidativa, mas isso vai variar muito, né? O carro ele é um conjunto de fatores ali. E cara, o Tiguan, ele tem ainda aquela coisa de uma posição, de um sedã. Eu acho que tem esse DNA muito forte da Volks, que a gente já falou, tô reforçando aqui, mas aquele ponto que você está se perguntando, tá bom, mas quanto é que eu vou gastar em consumo de combustível, lembrando somente gasolina, cara? Esse é um ponto nevrálgico do Pode Tiguan, ser né? Que é uma questão, né? Pra gente que mora aqui no Brasil. Com a gasolina cheia de etanol. E se você quer uma opinião técnica de quem realmente entende disso, nosso querido amigo Gerson Borini do Auto Entusiastas falou com a gente, num papo aqui sobre a gasolina E30. É isso aí. Um dos vídeos mais polêmicos do nosso canal. De acordo com a ficha técnica, ele faz 9 na cidade, passa um pouquinho dos 12 na estrada. Esses motores são muito eficientes quando em regimes longos, então assim, eu acredito que se você andar mais piano ali na estrada, você vai realmente passar de 12 facilmente, talvez atingir aí os seus 13 km por litro, que são uns 14. Se você andar um pouco mais empolgado, que é o que o carro te pede, aí você vai fazer um pouco menos mesmo. A autonomia rodoviária belisca os seus 700 km e isso está muito bom, tá? Para um carro que você vai viajar com a família, não quer ficar parando no posto o tempo inteiro, porque são 59,1 litros de tanque de combustível. Outra coisa que está lá listado no site da Volkswagen, da primeira até a 10ª revisão, você gasta na casa de 15 mil reais. Eu não achei caro para um SUV Premium, que você vai gastar até 100 mil quilômetros ou 10 anos. Cara, 15 mil, na minha opinião, tá bem para você manter o carro tudo certinho, tá? Porque você percebe que a eletrônica dele também é muito robusta, cara. Só falar dos bancos dianteiros aqui, toda a parte que você tem para aquecimento, ventilação, massagem, memória de banco, isso tudo vai influir numa manutenção mais precisa, né? Quanto mais recheio tem o carro, mais manutenção ele requer. Ou seja, não é aquela questão apenas de aquisição, é manutenção do carro, cara. É um bolo. É um bolo, É um bolo. Meu caro Vitônicos, quanto custa? Olha custa? um upzinho vermelho bonitinho, Bonitinho, cara. hein? Olha. Quanto custa um Tiguan, Vitão? Quanto custa um Tiguan? Senhoras e senhores, ele está na data dessa gravação no site da Volkswagen por R$ 299.990, vulgo 300k. Tá? Uma faixa de preço muito interessante. Ele tem concorrentes meio que por valor, que a gente vai falar logo mais, e um concorrente que eu entendo que seja da mesma categoria. Mas eu encontrei carros desse aqui anunciados na casa de 309, 310, 312 mil, tá? Os carros anunciados para você comprar, e eu encontrei os blindados entre 400 e 450 mil reais, beleza? Que é uma faixa de preço e uma carroceria de carro também requisitada. Muito blindado. Tem uma margem ali, uma proporção de muitos consumidores que já compram direto, vão blindar ou já preferem comprar blindado, freio muito em cima e talaiá, mas pelo menos o teu freio de discos ventilados. Exatamente. Vitão, vamos falar lá fora nossas conclusões? Vitão, o Tiguan é aquele tipo de carro que reúne uma série de predicados que eu gosto e que eu teria. Para mim, ele tem o selo alma automotiva de alegria ao volante. Bom, com o mesmo preço de um Tiguan, na verdade, por bem menos, você compra ali um Tiggo 8 Pro Heavy. Você compra um Commander Overland T270, você compra um Chevrolet Equinox, caro pra caramba, um Song Plus Premium ou até um Commander Overland a diesel. Esses carros estão aqui por valor, não muito por
estilão, não tanto por técnica, porque aí o Tiguan é diferente. Na minha É, opinião, o Tiguan ele briga com o Commander Black Hawk. de fato o Tiguan, ele tem 5 lugares, o Commander tem 7 lugares. Mas independente dessa diferença, são potências muito parecidas. Eu acho que o Commander tem mais versatilidade no seu uso, em termos de altura de solo, de ângulos de ataque. Não necessariamente você vai utilizar isso sempre. E naquela frase de que todo carro tem o seu dono, entre esses, entre o Equinox, entre o Tiggo 8, aliás, porque tem o Pro e tem o PHEV também, né? Qual Sim. deles você escolheria? Ou de repente nessa faixa de preço você pode dizer nos comentários, não, eu teria uma outra carroceria. E aí? Não esquece de se inscrever no nosso canal para que a gente continue seguindo aqui, divulgando nosso conteúdo rumo aos 250 mil inscritos. Por que 250? Por que 100, dos 250, 50, 500, 500, 750. 150, 1 milhão? Tá bom, entendi, tá bom, tá definida a meta. Vamos Desde que atrás dela. você sempre pense em fazer o bem e isso nunca prejudique ninguém, sonhe grande. Ó, Vitônicos Sonhe rimando. grande, mas é, É, não, sonhe tá grande, certo, cara. tá Sonhe certo. grande, cara. Acredite no que você sonha que um dia você vai realizar. Muito obrigado se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado se você já é inscrito e participa aí dessa comunidade com mais de 100 mil pessoas. Valeu demais mesmo. E se você quer colocar sua marca aqui para aparecer para mais de 100 mil pessoas, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br e fazer aquela parceria que sorrimos de orelha a orelha. Agora vamos comer um bolo pra Vamos comemorar, né? no Juca Alemão No antes. Juca Alemão. Vamos Tá. no Juca Alemão e aí depois a gente faz o bolo de 100 mil inscritos. Bolo de 100 mil inscritos. Um bolo com alma. Bora!